Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Cavili. Está começando mais um programa da rádio, instrumento de divulgação da nossa casa virtual. O programa Exposição Doutrinária Pública, que o amor de Jesus e Maria de Nazaré esteja em nossos corações. Sintam-se acolhidos pela equipe do programa e também por todos os espíritos benfeitores que nos dão suporte, nos acompanhando neste trabalho. Aproveitamos a oportunidade para esclarecer-vos a respeito do que somos. Somos uma casa espírita virtual com praticamente todas as atividades que você encontraria numa casa espírita de natureza física. Portanto, visite nosso site e veja nossa programação. Hoje teremos uma palestra com o Sr. Joel Flores Soares sobre o tema As Moradas da Casa do Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Agora vamos nos preparar para a prece de abertura, elevando nossos pensamentos, sintonizando com os espíritos benfeitores da Colônia Maria de Nazaré, que dirigirão os trabalhos, elevando-nos ao nosso Pai Criador, para solicitar permissão para iniciar os trabalhos de hoje com uma prece de abertura. O Pai Nosso, pelo Espírito Monsenhor Horta, através de Chico Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Então agora com vocês, o nosso expositor de hoje, o Sr. Joel Flores Soares, que falará sobre o tema As Moradas da Casa do Pai. Antes de começarmos, o tema de hoje que se relaciona com a casa do Pai, é necessário que façamos algumas abordagens que são importantes. Primeiro vamos dizer que Camille Flammarion, contemporâneo de Kardec, que acompanhou todos os eventos a partir do começo, após ter o Kardec sistematizado a doutrina, que foi ditada pelos espíritos que nós chamamos de espíritos de verdade. Camille Flammarion, vivo, prestou-se como médium para seguir as orientações, para psicografar muitas informações relacionadas com a casa do Pai. É claro que nestas observações tem ponderações que nós não teríamos como fazer de uma vez só hoje, mas é necessário que tenhamos uma ideia muito nítida
de que o ano-luz no conceito atual é usado para medir as proporções muito longas, muito grandes existentes no espaço. É empregado nesta medição, nesta mensuração, não somente a matemática, mas também instrumentos de grande precisão. Através das sondas espaciais que são na atualidade lançadas, estamos conseguindo informações cada vez maiores a respeito deste universo onde nós vivemos. Então, o ano-luz é aquela luz que percorreria no espaço de um ano, este espaço com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Percebam bem, então, num segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. Agora, num ano é só fazermos o cálculo do número de segundos existentes em um minuto, do número de minutos existentes em uma hora, do número de horas existentes em 24 horas, e já teremos um percurso incomensurável da luz com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É necessário que digamos ainda, meus irmãos, que Galileu Galilei foi um astrônomo que viveu no passado e que possivelmente de todos nós é conhecido e que se viu em sérias complicações com os movimentos inquisitoriais na sua época, quando descobriu que a Terra não era o centro do universo. Ele precisou fazer confronto das suas ideias com a Igreja e precisou retratar-se sob pena de ser queimado vivo na fogueira, como aconteceu com todos aqueles que contrapunham-se com o fanatismo, digamos assim, das pessoas que eram seguidoras cegas da religião na sua época, porque nada contra as religiões, mas sim contra as pessoas que são fanatizadas e tornam-se cegas, fechadas para percepções maiores. O espírita aceita a ciência e tem sempre na sua doutrina filosófica, de cunho científico e consequências religiosas, o acréscimo de todas as verdades novas que são muitas vezes acrescentadas pelas pesquisas modernas, pois que nós marchamos em harmonia com os conhecimentos científicos, porque estes conhecimentos, em última análise, nada mais vem a ser do que o pensamento divino concretizado na Terra. Deus é o detentor de todos esses conhecimentos. Nós só somos aprendizes que vão amealhando e apropriando-se desses conhecimentos. E assim tem os vários especialistas que estão fornecendo verdades maravilhosas que deixam o homem estupefato quando percebe o realismo e a concordância que existe no campo da ciência com as informações que são proporcionadas pelo mundo científico através da pesquisa. Então, eu digo para vocês, detendo-nos agora na Via Láctea, que apresenta 100 mil anos-luz de diâmetro e que apresenta na sua forma lenticular, na parte mais dilatada, 30 mil anos-luz de espessura. A Terra, com os demais planetas que formam o nosso sistema solar, está localizado nesta Via Láctea. A respeito do cósmico, temos a dizer para vocês que, com base em pesquisas atuais, sabe-se que 10 na potência 13 representa o número de galáxias que poderíamos ter aproximadamente ao alcance e interpretação matemática, feitas por supercomputadores,
a partir das informações proporcionadas pelas sondas espaciais, que especialmente do Cabo Canaveral, são lançadas e proporcionam à humanidade do presente, nesta época de globalização de conhecimentos, informações que nos tornam cada vez mais bem informados a respeito daquilo que constitui o tema nosso, que é as moradas da casa do Pai. 10 na potência 13, meus irmãos, quer dizer 10 trilhões de galáxias. Vejam só. E estes 10 trilhões de galáxias representam aquele espaço percebido pelo homem. Porque além deste espaço existe a obra divina que tem a sua continuidade. Por esta razão, meus irmãos, é que o homem tem que entender que ele é um ser limitado. E quando Kardec, na sua sabedoria de positivista da sua época, formulou a pergunta: o que é Deus? Ele já tinha a ideia da resposta que iria ser proporcionada. E os espíritos de verdade então responderam: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Então vejam, e Kardec não considerou homem, porque se fosse homem antropomórfico, nosso Deus, ele diria na pergunta: quem é Deus? No entanto, ele disse: o que é Deus? E os espíritos não discordaram da forma pela qual ele fez a pergunta. É uma inteligência viva. Ela abrange esse universo incomensurável, que não tem princípio e que não tem fim, e que chamamos por estas razões de infinito. Então, quando Cristo fez a sua trajetória terrena, constituindo-se no maior presente que a humanidade poderia ter recebido, ele fez parte das etapas de evolução da humanidade, porque Moisés representou a primeira etapa, Cristo representou a segunda etapa, e a doutrina do Consolador prometido, a nossa doutrina, constitui a terceira etapa, e que está praticamente informando numa velocidade estupenda a opinião das pessoas a respeito de que nós precisamos viver em função das verdades universais, amealhadas e identificadas pela ciência. E deveremos fazer ilações, quando muito filosóficas, como estamos aqui fazendo, e termos como base aquele que representa o modelo e o guia da humanidade, e também nosso guia, que é o Divino Mestre Jesus, com sua postura, com sua moral e com seus ensinamentos. Por esse motivo, então, existem consequências que criam a religiosidade em cada um de nós. E assim prosseguindo ainda, meus irmãos, é necessário que se diga que a gente deve perceber que as observações que estamos fazendo, elas não constam todas na Gênese segundo o Espiritismo, porque naquele tempo as verdades científicas que hoje chegam ao conhecimento do mundo não haviam sido feitas as suas descobertas, e o homem vai aprendendo cada vez mais. Ainda um pouco mais nas ponderações que precisamos fazer, é necessário que se diga: tornou-se comum nos veículos de comunicação percebermos que existem nas notícias as informações de mundos que existem na nossa Via Láctea, os quais preenchem os requisitos necessários para abrir, para albergar, digamos assim, os seres vivos e a formação dos seres vivos. Foram descobertos planetas orbitais nessas estrelas, nos quais existe oxigênio,
existe gás carbônico, existe água, existe luz. Estas condições representam as condições essenciais para que possam surgir todos os componentes que, com o princípio vital existente no universo, viabilizarão o aparecimento dos seres vivos. Tenhamos no nosso entendimento, é uma dinâmica divina da qual Deus valeu-se para criar a vida. Porque no momento em que a matéria orgânica entra em contato com este princípio vital, o ser vivo pode aparecer nas suas dimensões no início microscópicas, e que depois percorre o seu trajeto evolutivo ao longo dos milênios, pois que a ciência também tem outra bela informação. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, encontrou-se no fundo do mar os estromatólitos, nos quais existiam seres vivos que foram datados. É claro, cristalizados, que foram vivos. E nesta datação calculou-se que eles foram os primeiros seres vivos de dimensões acelulares, porque nem celulares ainda eram. E eles datam de cerca de 3,5 bilhões de anos. E a partir de então a vida evoluiu. Percebam bem quantas ponderações deixamos de fazer na exposição destes fatos. Mas é necessário que eu diga que no YouTube e no Twitter existem gravações relacionadas com a Gênese e a vida, que tomou por base o livro A Gênese, a Vida, as Predições e os Milagres, que foi também escrito por Allan Kardec em obediência às orientações das entidades espirituais que obedeceram o comando de Jesus. Então, quando Cristo falou das moradas da casa do Pai, ele referiu-se à casa como sendo o universo e as moradas como sendo os mundos habitados. Por outro lado, é necessário também que digamos, embora seja este tema fora do campo das nossas cogitações no presente, na presente palestra, existe a ufologia, que nos revela, por exemplo, segundo Carl Sagan, não, eu me enganei quanto ao autor. Eu digo com o tempo o nome do autor, mas no livro Eram os Deuses Astronautas, existe a foto de um rastro de dinossauro numa terra, numa lama que ficou petrificada no passado. E junto a esse rastro de dinossauro existia o rastro de uma bota, também bem perto desse animal gigante. E vejam só, foi datada, foi feita a datação da bota, do rastro da bota, e foi feita a datação do rastro do dinossauro. E constatou-se que ambas estavam mais ou menos na mesma idade, os dinossauros que viveram na Terra. Então, com base nestes fatos, Eric van Däniken é o nome do autor, agora lembrei. Então, segundo Eric van Däniken, embora a ciência convencional não aceite as suas opiniões, ele pregou que antes do surgimento do homem na Terra já existiam outros seres humanizados, evoluídos, que acompanharam muitos acontecimentos que a humanidade ainda não conhece e que cruzaram pela Terra, e são os seres que muitas vezes aparecem nos objetos e não identificados, objetos de outros mundos, digamos assim, e que pertencem ao campo estudo da ufologia. Então, seres extraterrestres nos visitam, segundo os ufólogos, e eles têm uma série de argumentações que são muito convincentes e que apenas
apresentam e revelam uma verdade: na casa do Pai existem muitas moradas. Então percebam, meus irmãos, nós estamos aqui fazendo estas ponderações que no começo elas constituíam, quando foram pronunciadas por Jesus, um ato de fé, porque o homem ainda naquele tempo não estava preparado para receber as informações que hoje nós possuímos e que põe em evidência as verdades que foram pronunciadas por Cristo. Hoje já não é mais ato de fé, é um ato de certeza, porque as sondas espaciais nos estão proporcionando e constituindo nas informações o acervo cultural cosmológico da Terra e dos astros e do universo e das galáxias e assim por diante. E, portanto, a gente sabe que Cristo estava completamente coberto de razão quando, percebendo a apreensão dos seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Estes dizeres, estas revelações e intenções de Cristo estão registradas no livro de São João, de texto bíblico, capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. Agora, na nossa continuidade, muito rápida por causa da exiguidade do tempo, vamos dizer que o planeta Terra é uma das tantas moradas da casa do Pai. Esta morada nos está servindo como um hospital e, ao mesmo tempo, como um veículo espacial de autoaprendizagem. Porque aqui nós fomos criados, ou somos, na realidade, egressos, às vezes, de outros orbes. Porque, pelo processo reencarnatório, as personalidades, almas, precisam, na sua trajetória evolutiva, viver milhares e milhares de vezes, até que possam, na sua trajetória evolutiva, toda ela aceita e explicada pela ciência, até com base na genética, criada pelo seu precursor, que é o considerado o pai da genética, Johann Gregor Mendel. Nós temos profundos conhecimentos hoje a respeito do ser humano e dos seres vivos, e através da pluralidade das vidas, pelos processos reencarnatórios, nós vamos amealhando estes nossos conhecimentos, que passam do nosso consciente, pelo aprendizado, para o nosso inconsciente, e do nosso inconsciente passam para o corpo espiritual, e do corpo espiritual são transferidos na forma de núcleos de potenciação para a inteligência pura que é cada um de nós. Nós somos inteligências puras e no uso dos nossos atributos para, como inteligência, podermos progredir, é necessário que exista um corpo na intermediação que é feito de fluido cósmico, o corpo espiritual ou perispírito. E esse corpo espiritual ou perispírito é duplicado na forma do corpo físico que cada um de nós possui. Assim, nós estamos adquirindo alguns poucos conhecimentos que são divulgados. São sementes evangélicas que fazem parte da doutrina, do acervo cultural da doutrina do Consolador Prometido. Mas, além das moradas que existe na casa do Pai, dentro da Via Láctea, na potência 13
de galáxias existentes no universo e muito mais, porque apenas é uma estimativa feita em processo de crescimento, porque a casa do Pai não cessa. Na casa do Pai não cessa nunca a sua atividade criativa. Nós temos diferentes categorias nestas moradas. São diferentes categorias de mundos habitados. Nós temos os mundos inferiores, nós temos os mundos superiores. Nós temos os mundos de expiações e provas. Nós temos os mundos regeneradores, que é o mundo até o patamar em que vamos chegar dentro de pouco tempo, já que estamos passando pela transição planetária e iremos chegar no mundo de almas regeneradas. Quando as almas recalcitrantes na prática do mal irão ser expurgadas, irão ser enviadas para outros orbes que estão num patamar evolutivo de acordo com seus sentimentos e aquisições de inferioridade. O amor de Deus é infinito, o perdão de Deus existe num grau infinito, e a todos, por piores que sejamos, dentro do universo, na eternidade, através da eternidade, teremos a oportunidade de exercitar não só o nosso arrependimento, mas também o nosso auto-perdão, a nossa reparação por nossas faltas e o nosso crescimento para a aquisição dos ensinamentos do nosso Divino Mestre Jesus, através da doutrina que consola. Percebam, uma longa trajetória evolutiva ainda nos aguarda, mas um longo trajeto os seres espirituais encarnados e desencarnados já percorreram. E ainda existe a outra análise, relacionada com os planos espirituais diferentes na dimensão da espiritualidade, onde existem os mundos de sombra na dimensão espiritual, onde existem as colônias espirituais, onde existem os ambientes também paradisíacos, criados pelos espíritos sábios e benfazejos que aqui se acham congregados, auxiliando esta humanidade sofredora. Então percebam, aquilo que Cristo disse como uma profecia tornou-se um ato de fé para a humanidade, que atualmente encontra-se liberta dos dogmas, para realizar as análises que nós aqui estamos efetuando, para percebermos que realmente deveremos viver em nosso trajeto em função dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, em função da ciência que nos ensina a conhecer a obra divina e em função da filosofia que nos proporciona os meios para que possamos cada vez mais pensar. E assim, então, concluímos dizendo: na casa do Pai tem muitas moradas. E se assim não o fosse, ele, o Mestre Jesus, já teria dito para nós, já vou-lo teria dito, eu já vou-lo teria dito, porque estava falando com seus discípulos: eis que me vou para vos preparar o caminho. E quando vos tenha preparado o caminho, voltarei e arrebatá-lo-ei para mim, a fim de que onde eu esteja, ali também estejai vós. Isto também é um prenúncio, é uma promessa que já se concretiza em relação a muitas entidades espirituais que já atingiram um grau evolutivo onde não mais precisam se submeter às provas expiatórias e já não estão mais, ou melhor, estão libertos do patamar de regeneração ao qual a maior parte, ou a maioria quase absoluta, ainda encontra-se sujeito. Porque almas regeneradas significa almas machucadas, que ainda precisarão curar as suas feridas, e para tanto eles têm todo o tempo do universo, porque somos eterno. Quando nosso corpo não mais serve pela velhice, pelas patogenias, pelos acidentes traumáticos, a divina providência nos enseja a oportunidade de nascermos de novo como inteligências puras reencarnadas, para que possamos ter a continuidade
da nossa trajetória evolutiva em direção a Deus. Revigorados pelos ensinamentos que nos foram repassados sobre a importância dos ensinamentos da doutrina consoladora, iluminados e estimulados estamos. Vamos nos preparar agora para o passe virtual e fluidificação das águas. Primeiramente, coloque uma jarra de água junto a vós e tantos copos quantos forem os que estiverem assistindo o programa. Vamos serenar nossos pensamentos, afastando todo tipo de pensamento negativo, mágoa, ressentimento, irritação, respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, preparando-nos para orar com gratidão e respeito no coração, evocando a proteção de Deus, de Jesus e Maria de Nazaré, e também o concurso do nosso guia guardião, e com muita serenidade digamos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha até nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Agora, mais calmos e serenos, deixemos os sentimentos que não nos servem mais se soltarem. Pontos de sofrimentos que vos chamais de tristeza, raiva, amargura, decepção, vão saindo pouco a pouco. Vossos corações vão se sentindo vazios de emoções negativas, prontos para renovarem-se. Sentindo-se mais leves, vocês recebem agora energias curativas que caem em abundância do alto, penetrando nas vossas cabeças, nas vossas células, moléculas, órgãos combalidos, purificando, tonificando e renovando toda a vossa estrutura. Ao mesmo tempo em que atua nos corpos, penetra nas vossas almas, aplacando-lhe a inquietação, a ansiedade e a aflição. Vocês se sentem agora tranquilos, em paz. Neste momento, o amor de Deus lhes aquece, como um sol, afastando o gelo de todo e qualquer desânimo e aflição. Vocês estão em paz, com o coração lavado por esta sensação, gratos e felizes, sentem-se renovados, restaurados nos sentimentos, emoções e felicidade, esperança, fé e coragem, determinação, novamente com imensa vontade de viverem a vida. Vossas almas, pouco a pouco, se impregnam da doce felicidade, ressurgindo nos seus íntimos os mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Então vocês se entregam profundamente ao doador dessas energias, absorvendo-as por inteiro, num novo e abençoado impulso de viver. Envolvidos estão por Jesus, que está para vos ajudar. Vocês o sentem inteiramente preenchidos por sua misericórdia e amor.
Que assim seja. Agora, suas águas também estão impregnadas de energias magnéticas espirituais, tornando-se remédio na exata medida de suas necessidades. Calmamente, tomam-lhe alguns goles e guardem o restante para outros momentos do dia e da semana, até a próxima fluidificação. Oração de encerramento. Senhor, o santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulhoso, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere. Segue o Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Por isso, neste momento, Pai amado, estamos aos pés do Mestre Jesus, rogando tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Te imploramos, permita que as falanges benfazejas do Mestre Jesus nos sustentem, nos protejam, nos renovem a fé na coragem. Que os teus santos espíritos, comandados pelo Mestre, neste momento derramem sobre toda a terra bênçãos de paz e harmonia, saúde e alegria, envolvendo os que sofrem nas guerras, nas doenças, na fome, perseguições, loucuras, nas baixezas humanas. Que todo o planeta Terra, neste momento, possa ser envolvido por emanações da imensa paz. Que assim seja.